Pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Wesley aqui novamente, né? No segundo vídeo. Vou fazer alguns comentários sobre a matéria que está da segunda semana e também ajudar aí na correção das atividades, interpretação e correção das atividades da segunda semana, ok? Então vamos lá. O conteúdo da segunda semana, né? A matéria da segunda semana está projetada na tela aí para vocês. Vocês podem acompanhar comigo. Então nós temos a unidade temática energia e a gente continua, né, falando sobre a história da vida na Terra. Só que este conteúdo de agora, a gente continua falando sobre a classificação dos seres vivos, porém a gente vai falar um pouquinho mais sobre os vírus, principalmente sobre os vírus, nesse conteúdo da segunda semana, beleza? Então, vamos lá para as atividades. Aliás, antes das atividades, quero só fazer um comentário sobre essa imagem aqui. Ó. Eu vou ampliar. Aqui a gente tem a questão do vírus, né? Para a gente entender basicamente o que é o vírus. Pessoal, para quem não sabe aí, para quem não viu ainda, ou ouviu falar sobre a questão do significado, né, de vírus, o que significa a palavra vírus? Né? A palavra vírus, ela significa veneno. Então, veneno é o significado da palavra vírus. Se a gente for interpretar o pé da letra, né, significa veneno. Não quer dizer que é veneno, mas o significado da palavra é veneno, ok? Bom, basicamente um vírus, ele é formado, vamos analisar esse aqui, ó. Esse aqui é um dos maiores vírus, que é o bacteriófago. É um tipo de vírus que infecta bactérias, né? Então, um vírus, basicamente, ele é formado por proteínas, que é essa estrutura em azul que está dentro do vírus aqui, ó. Eu estou riscando aqui de cor rosa, né? Essa parte aí é o material genético e basicamente ele tem uma estrutura que é uma cápsula de proteína, que eu circulei em verde. Então, basicamente, o vírus ele é composto por material genético e proteína. Essa é a composição básica de todo e qualquer vírus. Alguns têm DNA, outros RNA e proteínas, todos têm. De forma geral, é material genético e proteína. A maioria dos cientistas defendem a ideia de que o vírus ele não é considerado um ser vivo. Por quê, pessoal? Simplesmente, ou, né, completamente porque ele não tem célula. Então a maioria dos cientistas não considera o vírus como ser vivo porque ele não tem célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ele ter as mesmas funções de um ser vivo, ele precisa estar dentro da célula, ok? Então, falamos sobre a composição básica de um vírus, né? Dei o exemplo aí do bacteriófago. E o ciclo de vida, como é que um vírus se reproduz? A gente tem dois exemplos básicos aí para mostrar como é que um vírus se reproduz. Olha, dois ciclos de vida. Vou fazer um comentário bem rápido aqui sobre esses ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida, se você observar aí na imagem, você vai ver que o vírus ele infecta uma célula. Na verdade, são dois ciclos de vida, dois exemplos, né? O ciclo lítico, que é um ciclo de vida curto, e o ciclo lisogênico, que é um ciclo de vida mais longo. Vamos começar o primeiro aqui, ó, que é o ciclo de vida lítico, que é o mais curto. Como que acontece esse processo? Se você observar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, a célula é infectada com vírus, né? O vírus invade junto ao material genético da célula. Aliás, junto ao material genético da célula, não. O vírus invade a célula, ele começa a desenvolver dentro da célula ó, várias partículas de vírus dentro da célula, aí aumenta em grande quantidade, ó, aí chega um determinado momento que a célula arrebenta, estoura, e aí esses vírus vão sair da célula para infectar novas células. Então, ele mata a célula mais rapidamente. Já o outro ciclo de vida, que é o lisogênico, aqui sim ele se junta ao material genético da célula. Se você observar aqui, ó, onde eu estou riscando em verde, olha só essa partezinha aqui, ó, em azul, é o material genético do vírus, se juntou à célula.
Aí, a cada vez que a célula reproduzir, que, ó, uma célula está se dividindo, formando uma célula e outra célula, dividindo, formando duas células. A cada vez que ela se dividir, ela leva o material genético do vírus com ela. Então, neste caso aqui, ele não mata a célula rapidamente, ele convive mais tempo com ela. Então, são duas maneiras aí com que os vírus se reproduzem, ok? Então, de forma geral, os vírus, eles são responsáveis aí por causar, né, várias doenças nos seres vivos, a forma com que eles se reproduzem e a composição desses vírus. Bom, continuando aí, vamos lá para a nossa atividade. Organizando as ideias. Então, no seu caderno, responda a respeito dos vírus. Quais argumentos, vou colocar isso aqui mais embaixo, quais argumentos você utilizaria para incluí-los entre os seres vivos? Então, para que o vírus possa ser comparado com o ser vivo, o que é necessário a gente considerar? Primeira coisa, né, pessoal? Olha, todo ser vivo tem célula. O vírus não tem, mas para a gente incluir ele entre os seres vivos, nós temos que dizer que ele é capaz de realizar as funções semelhantes à célula, desde que esteja dentro da célula, né? Porque o vírus ele tem que estar dentro da célula. Mas o vírus ele é capaz, olha, de reproduzir. O vírus é capaz de reproduzir desde que esteja dentro da célula. Se não estiver dentro da célula, não consegue. Tá bom, pessoal? Então, o vírus é capaz de reproduzir se ele estiver dentro da célula. Ele é capaz de produzir mais proteínas. Tudo isso se ele estiver dentro da célula. Se ele não estiver dentro da célula, ele não consegue. Ele não consegue reproduzir, não. Beleza? Então, vocês podem citar aí esses dois argumentos. Letra B. O biólogo norte-americano Peter Harvey diz que os vírus são más notícias embrulhadas com um pouco de proteína. Como você explica essa curiosa definição? Bom, má notícia é porque eles causam doença. Então, né, má notícia é por isso, porque eles são causadores de doenças, provocam morte. Deixa eu só consertar isso que ficou embolado, né? Então, ó, causam doenças, né? Então, por isso que é uma má notícia. Agora, embrulhado em um pouco de proteína, porque o vírus, o que é um vírus? Nós falamos aí no início do vídeo, eu falei para vocês, né, no início do vídeo, que o vírus é igual a quê? A material genético. Dentro de quê, pessoal? Dentro de um envelope de proteínas. Por isso que o biólogo ali disse que são más notícias embrulhadas em um pacote de proteínas, né? Porque ele está dentro do envelope de proteínas, beleza? Então essa aí é a explicação, ok? Para a letra B da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Então vamos voltar aqui, olha. Os primeiros, deixa eu marcar aqui, ó. Espera aí. Só um minuto. Bom, os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água, ok? E se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus.
Por quê, pessoal? Por que eles não deveriam ser semelhantes? Por que eles não? Porque os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Porque ocorreu evolução, por isso. Porque ocorreu evolução. Então explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Porque veja bem, surgiram os primeiros seres vivos, eles evoluíram, depois disso surgiram os vírus. Então os vírus atuais, eles são diferentes dos primeiros seres vivos, porque os primeiros seres vivos evoluíram. Por isso, os atuais são diferentes dos anteriores, porque ocorreu, então, evolução. Questão de número 3. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos como eucariotos, baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares. Aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então, os vírus surgiram depois que os seres vivos surgiram. Na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento dos diferentes grupos de seres procariotos e eucariotos. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Olha só, o vírus não tem célula, pessoal. Os vírus não têm células. Os seres procariotos e eucariotos possuem célula. Então, tudo indica que os vírus surgiram depois desses seres vivos. Por quê? Porque o vírus não tem célula. É como se ele não tivesse evoluído completamente. Ele só tem material genético e proteína. Então, por isso que, se a gente olhar a estrutura dos vírus atuais, a gente não consegue ver semelhança com os primeiros seres vivos. Porque os primeiros seres vivos têm célula e o vírus não tem. Ok? Número 4. Como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias? Então, o nome bacteriófago. É aquele primeiro exemplo que eu citei para vocês, né? Que ele tem uma estrutura mais ou menos assim, né? Cheio de proteínas. E aí, ele tem um negócio mais ou menos assim, como se fossem umas patinhas dele, né? Como se fosse tipo um inseto. Então, este é o bacteriófago, o vírus que infecta bactérias. Questão de número 5. Os vírus têm como constituição básica DNA e proteínas? Não. Por quê? Tem vírus que tem RNA também. Aminoácidos e água? Não. Ácidos nucleicos e proteínas? Sim. Então, a resposta certa é letra C. DNA e RNA? Não, também tem proteínas, né? RNA e proteínas? Não. Então, a resposta certa é a letra C. Beleza, pessoal? Bom, então, essa aí foi mais um vídeo, né? Vídeo 2 da segunda semana, comentando um pouquinho da matéria e corrigindo aí as atividades com vocês. À medida que vocês tiverem dúvida, tá? Podem mandar para mim e assim que possível eu respondo aí para vocês, beleza? Até mais, até o próximo vídeo aí.